através da generosidade. E graças a Deus, irmãos, isso aqui é uma igreja séria. É uma igreja que, com muito temor e reverência, aplica os recursos dos dízimos e das ofertas. Temos uma diretoria abençoada, formada por homens e mulheres zelosos de Deus, e tem sido uma bênção. Deus tem multiplicado os nossos recursos, porque temos sido fiéis naquilo que Deus tem conferido a nós como igreja. Amém? Tudo isso que vocês estão vendo é fruto da obra linda e da generosidade de vocês. E nós agradecemos de todo o coração. Prepare então sua oferta, levante o seu envelope comigo na casa do Senhor. Vamos semear, reconhecendo que todo dom perfeito, toda boa dádiva, toda bênção procede do Papai Celestial. Pai, nós estamos aqui na Tua presença porque Te amamos, porque o Senhor é tudo para nós. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Senhor, nós temos recebido muito mais do que merecemos. Na verdade, nós não merecíamos nada, mas o Senhor tem sido bom, benigno, maravilhoso, tem nos prosperado, tem nos abençoado, tem aberto as janelas dos céus e derramado chuva de bênção sobre nós, de tal forma que haja abundância nos nossos celeiros, nas nossas casas. Envia os Teus anjos trazendo negócios, clientes, abençoando cada trabalhador, comerciante, ó Deus, cada trabalhador civil, militar, ó Deus, funcionário público, privado, todos aqueles que estão trabalhando para produzir riquezas, para abençoar seus lares, para abençoar também a casa do Senhor, o evangelho e a expansão do reino de Deus. Nós colocamos a vida deles diante do Senhor, pedimos a Tua graça, a Tua glória, a Tua bênção sobre eles. Em nome de Jesus de Nazaré, repreendemos os demônios que tentam ataviar, atrapalhar e impedir a chegada de recursos, vão cair por terra. Em nome de Jesus, vocês estão impedidos de agir. E que os anjos do Senhor estejam trabalhando em favor dos santos, dos filhos de Deus, dos despenseiros fiéis da casa do nosso Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe o seu povo, em nome de Jesus. Amém. Então traga a sua oferta aqui à frente. Deus ama aquele que dá com alegria. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do nosso Deus. Das coisas lindas é ver as crianças, né? Trazendo os dízimos, as ofertas. Isso é maravilhoso. Minha esposa também, né? Trabalha lá na Unipar. Quando ela recebe o seu salário, primeira coisa, ela manda seu dízimo e manda um pix para mim. Um pix não, manda uma mensagem no WhatsApp dizendo: já semeei. É uma graça. Nós queremos sempre ser exemplos disso para vocês, tá bom? Pastor Giovanni, graças a Deus, tanto essa igreja quanto a minha vida, minha família, sempre está semeando. Nós acreditamos muito nisso, no ciclo da bênção. Quanto mais exercemos a generosidade, mais Deus abençoa o seu povo. Amém? Glória a Deus. Queremos chamar as crianças aqui, tem algumas crianças, venham aqui à frente. Vamos orar por elas. Coloca lá o cartazinho das crianças, da oração das crianças. Estenda a sua mão aqui para frente. Jesus diz: vinde a mim os pequeninos, né? Porque deles é o reino dos céus. Estenda as suas mãos aqui para frente, vamos abençoar a nova geração. Pai, nós queremos abençoar esses pequeninos diante da Tua presença, diante do Senhor. Consagramos eles diante do Teu altar, Pai, que sejam protegidos, guardados, que venham aprender a Tua palavra dentro da sua capacidade cognitiva ali, juntamente com seus professores, que com muito carinho estão preparando as aulinhas, ensinando os princípios e valores do reino de Deus. Tua palavra diz: se nós não tivermos o coração como um desses pequeninos, nós não poderemos herdar o reino de Deus. Dá-nos a pureza, a inocência, ao mesmo tempo a singeleza de coração, a credulidade infantil, de confiarmos plenamente no Senhor, ouvindo a Tua voz. Abençoa as nossas crianças, seus pais, possam criá-las no temor do Senhor, na admoestação, nos princípios e valores do reino de Deus. Nós abençoamos as nossas crianças, as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem ir. Povo lindo, né?
Glória a Deus. Irmãos, nós temos alguns livros ali dos meus pais, tá? Se alguém quiser. Temperamentos conhecidos e controlados. Cada pessoa tem pelo menos um dos 4 temperamentos, que são características de personalidade. Meus pais escreveram com muito carinho esse livro. Nós temos alguns livros ali disponíveis para você. Livro dos meus pais. Também tem um livro sobre criação de filhos. Filhos, cada fase, novos desafios. Eles ensinam através dessa literatura, desde tenra idade, como é que os pais têm que se portar, o que eles têm que fazer, como é que devem ser os gestos de amor, a disciplina, dentro do contexto da família. Está ali disponível para você, tá bom? E tem um livro de uma pastora abençoada, que em breve vai estar aqui conosco. A pastora Heloísa Beckman, que é muito amiga da minha mãe. Ela tem um lindo livro chamado Mulheres que Saram. Ela é psicóloga, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, uma pastora mesmo do coração de Deus, ministra para muitas mulheres, tem uma igreja preciosa a partir da sua casa, algo muito lindo, e ela tem esse livro lindíssimo que nós recomendamos para os irmãos. Amém, queridos? Abra comigo, Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 26. Marcos 4, 26. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: cooperando com Deus. Como é que nós podemos trabalhar em conjunto com o Senhor? Tem alguns cristãos que pensam que Deus faz tudo e eles não precisam fazer nada. E tem um outro grupo de cristãos, e até são duas teologias complexas, que acreditam que nós temos que fazer tudo, que Deus já fez tudo que tinha que fazer, e agora é a nossa vez de fazer. Mas a palavra de Deus diz que existe um equilíbrio entre essas duas posições, entre essas duas posturas, e a nossa visão como igreja é que existe a parte de Deus, mas também existe a nossa parte. Amém? Aquilo que Deus disse que ia fazer, Ele já fez, ou está fazendo, ou ainda vai fazer. E Deus nunca falha, irmão. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer, Ele faz. O problema nunca está em Deus, o problema sempre está na nossa parte. Existe a parte de Deus e a nossa parte. Nós aprendemos isso nos cursos de finanças. Em breve nós vamos estar fazendo um curso de finanças aqui de final de semana. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Você que quer crescer nessa área, se desenvolver, entender como é que funcionam as finanças do ponto de vista do reino de Deus. Em breve nós estaremos num final de semana ministrando um curso de finanças. E uma das coisas que mais a gente aprende nesse curso, um curso da Universidade da Família chamado Crown, ou Finanças, Coroa, né, em inglês, é que sim, existe a parte de Deus, mas existe também a nossa parte. E é sobre isso que nós vamos falar. Qual é a parte de Deus, qual é a nossa parte? Como é que podemos cooperar com o que Deus está fazendo? Será que temos cooperado com o agir de Deus, ou temos atrapalhado o agir de Deus na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, na sociedade, na igreja? Como é que está a nossa vida com relação à cooperação com Deus? Edinho, pode botar lá o fundinho, tá? Cooperando com Deus. Está escrito Beck Igreja. Então nós vamos ver. Como é que eu faço para ser santo? A primeira resposta para essa pergunta é: queira ser santo. Amém? Quando nós falamos de santidade, não estamos falando de perfeição, senão seria uma condição impossível para o homem. Quando a Bíblia fala e usa o termo santo na condição humana, na condição de Deus, sim, Deus é santo e perfeitamente santo em todos os seus desígnios, em todo o seu caráter, em todo o seu ser. Mas quando se fala da condição humana, não existe o termo perfeição, a não ser na condição de Jesus. Amém? Ele foi o perfeito, ele nunca pecou, ele nunca errou. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão, que representa Jesus, foi perfeito e maravilhosamente
perfeito. Então, santidade dentro da Bíblia, que é a nossa parte, significa uma pessoa consagrada, dedicada, separada para os propósitos divinos. Santidade na Bíblia significa separado para cumprir um propósito. E nós temos aprendido aqui que o eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos, semelhantes a quem? A Jesus. Vamos falar junto? O eterno propósito de Deus. Faz assim com a mãozinha, igual a gente ensina as crianças. É ter uma grande família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Amém? Você pode ensinar seu filho agora. O eterno propósito de Deus. Eu me lembro que eu ouvia isso desde pequenininho na casa dos meus pais. O EPD, o eterno propósito de Deus, é ter uma grande família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Então ser santo é isso, é viver por propósito de Deus. A Bíblia nos ensina que nós somos salvos pela graça. Ou seja, nós vemos uma iniciativa de Deus em salvar o homem perdido. Não é por obras, mas pela graça de Deus. Mas será que nós temos vivido debaixo dessa graça? Será que temos decidido viver dentro da responsabilidade humana, nos consagrado e nos santificado para Deus? Será que eu tenho trabalhado com sinceridade e com respondido à graça salvadora de Jesus? É sobre isso que nós vamos falar hoje, baseados em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 26. Leia aí comigo, nós vamos estar projetando também, Marcos 4, 26, nas duas parábolas que nos ensinam acerca do reino de Deus. Jesus, essas palavras são de Jesus, né? Em algumas Bíblias estão em vermelho. O texto sagrado nos diz o seguinte: e dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente na terra. Então nós vemos aqui um homem lançando semente na terra. Nós vemos aqui a participação humana. Então esse homem dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. Amém? A colheita. Então aqui nós vemos claramente um homem lançando a semente. Mas também vemos claramente algo que o homem não pode fazer. Que a semente brote, se transforme no que a Bíblia diz em erva, ou seja, uma plantinha. Depois surja a espiga. E, por último, o grão saia da espiga, né? O último, o grão seja cheio de espiga. Para que então a plantinha possa ser colhida e levada para o celeiro. Amém? O lançar a semente, quem é que faz? Fala comigo, o homem. Quando eu digo homem aqui, é homem e mulher, tá? O ser humano. Nós vemos aqui a responsabilidade humana, por exemplo, pregar o evangelho. É responsabilidade de Deus ou nossa? É nossa. Pregar o evangelho é nossa responsabilidade. Mateus 28, 19 a 21. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Olha, na própria grande comissão, nós vemos a primeira parte, a parte do homem. Ir e pregar o evangelho. E no final dessa parte, no versículo 21, Deus, né, aqui na boca de Jesus, dizendo, olha, eu vou estar com vocês. Vocês preguem a palavra, lancem a semente, porque quem vai fazer a semente brotar e dar fruto é quem? O Senhor. Amém?
Então, às vezes você tem aquele teu parente, aquele teu amigo, né? Que está difícil, parece que endurece o coração. Meu irmão, continua testemunhando, continua pregando, continua ensinando, continue dando exemplo da sua vida e orando em favor daquela pessoa, que uma hora pode dar fruto. Amém? Nós temos casos, né, de pessoas que às vezes demoram 15, 20, 25 anos para ter a experiência da conversão. Mas a semente foi lançada. Quem é responsável de lançar a semente? Levanta a mão comigo e fala: eu sou responsável. Irmão, nós somos responsáveis de pregar o Evangelho, de falar das boas novas de Cristo, de lançar a semente da salvação para as pessoas. Quem vai operar no coração humano é quem? É o Espírito Santo. É Ele quem disse que vai convencer da justiça, do juízo e do pecado. Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, que o homem é pecador. Do juízo, que se ele não se arrepender dos pecados, o juízo virá sobre ele. E da justiça, que Deus apresenta a justiça dele através da obra de Jesus, para salvar o homem pecador. Amém? Graças a Deus pela cruz de Cristo. Graças a Deus pela obra vicária de Jesus de Nazaré. Irmãos, ainda essa semana eu estou impactado, eu estou ministrando sobre o quanto nós somos amados por Deus, através dos videozinhos devocionais, que diariamente a gente disponibiliza para os irmãos. Isso é lindo, irmãos, você entender que você é amado. Você precisa conhecer o amor de Deus, mas você precisa também vivenciar esse amor de Deus, e mais do que isso, você precisa acreditar que Deus te ama. Amém? Será que você acredita que Deus te ama, ou você apenas sabe que Ele te ama? E o nosso amor por Deus nada mais é do que o reflexo do conhecimento e da crença de que Deus nos ama. Ele já fez tudo o que era necessário para provar o seu amor conosco. Agora é a nossa vez de comprovarmos o nosso amor por Ele, nos oferecendo em santidade, em consagração, em dedicação ao Senhor. Amém? Existe a parte de Deus e existe a parte do homem. Então, lembre-se disso. Lá em João 15, versículo 5... Edinho, coloca para nós, João 15, 5. Preste atenção, irmão, sempre que você for fazer um projeto, que você estabeleceu uma visão, um sonho, algo para fazer, coloca Jesus na frente. Nós temos aprendido isso principalmente com o PC, né? Paulo César Zaffanelli, hoje ele está viajando, não pôde estar aqui. Nosso tesoureiro também, o João, está viajando, está lá no Chile. Nosso tesoureiro está lá no Chile. Ele e a esposa, esteja orando por ele, o Joãozinho e a Lari. Estavam anos, né, se preparando para uma viagem. Vão ficar 40 ou 50 dias viajando com a moto, os dois aventureiros lá, vai ser uma benção. Esteja orando pelos nossos irmãos. Olha só o que diz João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Quem quer dar muito fruto aí para Deus? Então qual é o segredo para dar muito fruto? Permanecer nele. E a pergunta é essa: como é que eu permaneço nele? A Bíblia também tem a resposta: obedecendo a sua palavra. Quanto mais obediente você for, mais permanente você está no Senhor. E quanto mais obediente à palavra, mais fruto você dará. Mas eu quero enfatizar a última parte. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Olha que profunda essa última frase do texto sagrado. Coloca a mãozinha no seu coração comigo e fala: sem Jesus, eu não posso fazer nada de valor espiritual. É claro que aqui está falando das coisas espirituais. Vocês estão vendo, frutos. Coisas banais você pode fazer. Mas coisas de valor espiritual, de valor eterno, sem Jesus, você não pode fazer.
Por isso, sempre que você tiver uma meta, um alvo, um sonho, um plano, coloca Jesus na frente. Vai comprar um carro, quer construir uma casa, quer fazer algo, coloca Jesus na frente. Olha o que Jesus está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Se você quer que o negócio dê certo, que a sua vida vá para frente, que Deus abençoe, coloca Jesus na frente. Esteja nele. A Bíblia diz no Salmo: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o quê? Os desejos do teu coração. Por que Deus vai satisfazer os desejos do teu coração, irmão? Porque o teu coração estará nele. E quando o teu coração está nele, meu irmão, Deus entra com providência. Deus faz milagres, Deus faz o sobrenatural acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família. Quem recebe essa palavra, dá glória a Deus. Lembre-se, sem Ele nada você pode fazer. Mas sem minha cooperação, às vezes Ele não pode fazer nada. Porque Ele quer usar você. Ao mesmo tempo que sem Ele eu nada posso fazer, sem a minha cooperação, às vezes Ele não pode agir em determinada situação, porque Ele quer contar com você. É claro que Deus não precisa de nós, mas Ele faz questão de usar você, irmão. Amém? Deus quer usar você. Por isso nós estamos gerando aqui uma comunidade proativa, de pessoas ativas no reino de Deus, não passivas, não meros espectadores daquilo que Deus está fazendo, mas homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão fazer acontecer para a glória de Deus. Você recebe essa palavra para a tua vida? Deus quer usar você, meu irmão, assim como Deus usa o pastor Giovanni. A função do pastor é ativar as ovelhas, é ativar a sua vida, é deixar Deus te usar. A minha alegria como pastor é ver Deus usando você. Isso significa que eu fui um bom pastor. Ovelha gera ovelha, ovelha sadia gera cria. E graças a Deus por isso, nós já estamos vendo um grupo já cada vez mais engajado, pessoas simples como eu e você sendo usadas pelo poder de Deus. Irmão, você não imagina o potencial que você tem em Deus. Imagine se você colocar Jesus na frente de tudo aquilo que você fizer. Amém? Essa obra mesmo, eu fiquei 7 dias de jejum. Eu fiquei 3 meses com a cabeça raspada, orando a Deus, me consagrando ao Senhor, dizendo: Senhor, sem o Senhor, eu nada posso fazer. O Espírito Santo falou ao meu coração: eu te cortei de uma determinada organização, porque lá você não estava dando tanto fruto, mas agora eu vou te potencializar e você vai dar muito mais fruto do que você dava antes. Mas lembre-se, Giovanni, sem mim você nada pode fazer. Amém? Lembre-se sempre disso. É Ele na frente, é Ele fazendo, é Ele me capacitando. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Não deixe o orgulho tomar conta do seu coração. Não pense que é você que está fazendo. Lembre-se, sem mim nada podeis fazer. Peça ajuda de Deus. Peça que Jesus entre contigo com providência. E você vai ver o que Jesus vai fazer através de você. Ele me dará ao final, como nós temos aprendido, aquilo que eu escolher, aquilo que eu semear, Deus vai fazer. Um dos maiores princípios eternos e espirituais que existe é a lei da semeadura. O que o texto sagrado diz em Gálatas? Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se nós semearmos na carne, colheremos corrupção. Corrupção aqui, essa palavra no original significa corrupção interior, deteriorização da alma. Uma alma perdida, uma alma assolada, uma alma que se perde, porque está andando na carne, está semeando na carne. Carne aqui não é o bife do churrasco. Carne aqui é a inclinação do mal, a natureza pecaminosa.
é se deixar levar pelo pecado. Mas na continuação a Bíblia diz: aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Amém? A vida abundante que Jesus promete. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida sendo usada por Deus, para a glória de Deus. Ele me dará ao final aquilo que eu escolher, aquilo que eu semear. Isso vai brotar. Mas quem faz brotar? O Senhor. Quem é que tem que semear? Eu e você. Quem é que vai fazer a semente brotar e dar frutos? O Senhor. Um dos sinais dos frutos espirituais são os dons, por exemplo. Os dons sobrenaturais de Deus. Homem nenhum pode ter dons sobrenaturais. Isso é uma obra do próprio Deus, como por exemplo a profecia. Homem nenhum tem capacidade de saber o futuro da vida de alguém, sim ou não? Mas de forma sobrenatural, Deus pode trazer uma revelação do futuro de alguém para você. Deus pode fazer isso. Um dos dons mais lindos que tem é o dom de profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Isso é lindíssimo, irmãos. Jesus olha para mim e para você e diz: sem mim, nada podeis fazer. Se vocês lembrarem esse versículo, eu já vou estar feliz da pregação de hoje. Coloca a mão no seu coraçãozinho e fala: sem Jesus, eu nada posso fazer. Agora, será que Jesus quer que você faça? Sim ou não? Na parábola é o quê? O homem semeando. Então aqui está falando de uma cooperação ativa minha. Como é que eu posso cooperar com o Senhor? Porque o nosso tema hoje é cooperando com Deus. Em primeiro lugar, querido, obedecendo a sua palavra. Se você quer ser usado por Deus, Deus não usa quem não obedece a palavra. Deus não usa rebelde, Deus não usa pessoa que acha que sabe mais do que a Bíblia. Deus só usa pessoas obedientes. O pastor Cote, um dos maiores especialistas de cura interior, ele diz assim: a obediência à palavra de Deus é a nossa plataforma de autoridade no mundo espiritual. Irmão, se você quer ser conhecido no inferno, se você quer ser temido por demônios, se você quer ter autoridade no mundo espiritual, sabe como é que você vai ter? Obedecendo a palavra de Deus. Não é dando calhambó, né? Dando pirueta, rodopiando, falando em línguas. Tudo isso é maravilhoso, mas não é isso que chama a atenção de Deus. Não é isso que te dá autoridade no mundo espiritual. Não é ser cheio de dons espirituais, não. Se você quer entrar em cooperação com Deus, obedeça a palavra de Deus. Olha o que diz João 17, a Bíblia diz: aquele que obedece os meus mandamentos, eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. Quantos aqui querem ser morada de Deus? Seja obediente, obedeça os mandamentos, obedeça a palavra. Quem não obedece a palavra, quebra as leis de Deus. E quem quebra as leis de Deus, se quebra, se arrebenta. Por isso que a gente vê hoje tanta gente arrebentada, às vezes até dentro da igreja. Vem nos cultos, né, participa das igrejas, mas sai da igreja e não faz nada do que Deus manda. Faz tudo ao contrário, tudo errado. E aí vive arrebentado, choramingando. Por que que Deus não me abençoa? Por que que as coisas não acontecem na minha vida? Por que que o irmãozinho fulano de tal é abençoado e eu não? Porque não obedece a palavra, irmão. Começa a obedecer a palavra que você vai ver Deus te usando e Deus te abençoando. Amém? Lá na Bíblia Sagrada diz: se atentamente ouvirdes os meus mandamentos, comereis o melhor dessa terra. Amém? E outro trecho diz: se atentamente ouvirdes os meus mandamentos e obedecerdes as minhas palavras, diz o Senhor, comereis manteiga
e mel. Tem coisa melhor do que um pãozinho caseiro com mel e manteiga, irmãos? Sim ou não? Né, Val? O Val que gosta também, igual eu, gosta de coisa simples, gosta de ovo frito. Ó, que maravilha! Manteiga e mel, uma vida abençoada, uma vida abastada, em cooperação com Deus, pelo fato de obedecer a palavra de Deus. Como é que eu posso cooperar com Deus? Segunda coisa, irmãos, anota aí. Através do hábito da oração constante. Através do hábito da oração constante. Benny Hinn já dizia, eu ouvi isso no ano 2000, nunca mais esqueci. Ele dizia assim: onde a oração está presente, o diabo está ausente. Olha que coisa linda que Deus usou aquele homem. Onde a oração está presente, o diabo está ausente. E como é que eu aprendo a orar, gente? Orando, irmão. Só tem um jeito de aprender a orar, sabe como? Orando. Você aprende a orar orando. Eu me lembro da Romilda, né? As primeiras vezes que a gente vinha aqui, tá lá aquela preciosidade. Mostra a mãozinha lá, Romilda. Aquela benção, aquela baixinha abençoada ali. E manda a Neide, né? A Neide já era madura em oração, já é um fogo ali, uma tocha de Jesus. E aí eu me lembro as primeiras vezes que a gente vinha orar aqui na igreja, a Romilda toda timidazinha e tal. Romilda, sua vez. Daí ela, não, pastor, eu não. Toda vermelhinha, né? Toda rosadinha, com vergonha de orar. Agora, meu irmão, alguns meses depois, coisa mais linda do mundo, ver a Romilda orar, né? O Edmilson vem com a gente também. Toda quinta-feira de manhã, das 8 às 9h30, estamos aqui, orando, intercedendo por você, pela sua casa, pela sua família, pelos empresários, pelos comerciantes, pela obra de Deus, pelo reino de Deus, que caia o inferno, que haja falência de Satanás e seus demônios. E é a coisa mais linda de ver a Romildinha ali, na sua simplicidade, na sua singeleza, orando, guerreando junto conosco. Só se aprende a orar, como? Orando. Começa a orar, começa a criar um hábito de oração constante, para que Deus trabalhe em você e através de você, meu irmão. Deus primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. É assim que funciona o reino de Deus. Tem gente que já quer ir para o fronte de batalha, sem estar preparado para a guerra. Não, meu irmão. Primeiro Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Amém? A oração de um justo é poderosa, a oração de um crente é temida no inferno. Crie um hábito de oração constante. E por último, irmão, como é que eu posso trabalhar em cooperação com Deus? Cooperação, qual é a cooperação ativa da minha parte? Terceiro ponto, através da prática diária das virtudes cristãs. Fala comigo, prática diária das virtudes cristãs. Você precisa obedecer a palavra, você precisa criar um hábito de oração e, obviamente, de leitura da palavra, né? Para obedecer a palavra, eu preciso conhecer a palavra. E eu preciso orar para que a palavra crie um efeito na minha vida, no meu dia a dia. E o terceiro ponto, através de práticas das virtudes cristãs. Quais são algumas virtudes cristãs? Bondade. Hoje de manhã estava fazendo o casamento, lendo ali 1 Coríntios 13, né? O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Glória a Deus. O amor, além de ser uma decisão comprometida com o outro, o amor é comportamento. A Bíblia diz: o amor é paciente, paciência. Tenha paciência, meu irmão. O amor não busca os seus próprios interesses, mas coloca o outro em primazia, em primeiro lugar. O amor não é egoísta, o amor é altruísta. Pensa no outro e não somente em si. Hoje nós vivemos uma sociedade hedonista, que busca o prazer pelo prazer, não importa se arrebenta com os outros. Nós vivemos uma sociedade individualista, cada um pensando no próprio umbigo.
Ninguém pensa no outro. Mas nós cristãos temos virtudes cristãs. Amém? Temos que ser bons samaritanos, pessoas bondosas, pessoas benignas. O que é uma pessoa benigna? É uma pessoa que quer o bem do outro. Em vez de ter inveja do outro, ele se alegra com a alegria do outro. Amém? Você quer ver se você é uma pessoa saudável? É quando você se alegra com a alegria do outro. É quando alguém ganha um carro zero e você, glória a Deus, meu querido, pelo seu carro. Vamos comer uma pizza junto, tomar um refrigerante, comemorar. E não ficar com inveja porque o outro comprou um carro zero e você não. Quem sabe quem é em Deus não tem inveja de ninguém. Não tem ciúme de ninguém. Não tem. Quem sabe quem é em Deus do seu valor, quem tem gratidão por tudo que Deus tem dado a seu favor, não tem inveja de ninguém. E meu irmão, eu estou aqui nessa noite para dizer que você tem valor, que você é abençoado, que você tem muito mais do que você acha que merecia, que quanto mais grato você for a Deus, mais Deus vai abençoar a tua vida. Que o que Satanás quer é gerar ingratidão no teu coração, porque se ele gerar ingratidão, ele gera infelicidade. Se ele gerar insatisfação crônica no teu coração, você nunca vai ser feliz. Você sempre vai estar insatisfeito, sempre invejoso, sempre avarento, sempre querendo o que é do outro, sempre cobiçando. Tem um texto que diz o seguinte lá em Provérbios: quem usa de comparação é falto em entendimento. Quem compara a sua vida com outro, está fazendo uma grande burrice, insensatez. Como dizem os nossos amigos nordestinos, está sendo um besta, um abestado, um jegue. Não faça isso, é o que diz o texto bíblico. Viva a sua vida. Aprenda você a dar valor àquilo que Deus já te deu. E crie uma expectativa através da sua fé dos grandes feitos do Senhor para a tua vida. Amém? Uma das primeiras palavras que Deus nos deu esse ano, fui eu que preguei. Coisas maiores de Deus ainda verás. Quem acredita nessa palavra? Irmãos, eu estou vendo Deus fazendo na vida dos irmãos, nesta igreja, na minha vida. Coisas maiores de Deus, Deus fará na tua vida. Se você crer, se você for como Natanael nesse episódio, onde Jesus diz para ele, você creu porque eu falei. Mas Natanael, presta atenção, coisas maiores ainda verás, eu fazendo na tua vida. Amém? Quem quer ver as grandes coisas de Deus? As coisas extraordinárias do Senhor, mas lembre-se, obedeça a palavra de Deus, crie constantemente um hábito de oração, pratique as virtudes cristãs, não seja uma pessoa maldosa, mas uma pessoa bondosa, não seja uma pessoa inquieta, seja uma pessoa paciente, não busque os seus interesses, mas queira o melhor de todos. Olha a palavra que nós estamos estudando hoje, cooperação. A ação de cooperar com Deus, e não só com Deus, também com as pessoas. Cooperação. Imagina se no casamento houver cooperação, em vez de rivalidade, desprezo, achar que o outro é o problema. Não, vamos trabalhar juntos, em parceria, nos comunicando, cada um servindo um ao outro, nos ajudando. Deus no centro, um colaborando com o outro. Isso é algo lindo, irmãos. Cooperação. Amém? Não um puxando o tapete do outro, um querendo derrubar o outro, um falando mal do outro, um fofocando a vida do outro. Não! Cooperando. Eu aprendi uma vez com um pastor norte-americano, num livro dele tremendo. Ele dizia assim, só existe 2 ministérios na igreja. Ou você vai ter o ministério da acusação dos santos, que é o ministério do diabo, de Satanás. Está lá em Apocalipse. Apocalipse diz que Satanás, o acusador dos santos,
ou então você vai entrar para o ministério de Jesus, o intercessor dos santos. Amém? Você quer entrar no ministério de Jesus ou no ministério do diabo? O ministério do diabo tem um monte de gente falando mal dos outros, fofocando da vida dos outros, criticando os outros, nada tá bom, ninguém presta. Esse é o ministério de Satanás, irmão. Acusador dos santos, crítico dos outros, fofoqueiro dos outros. É o que o diabo mais faz. Facção, briga, contenda, divisão, separação. E a Bíblia diz: os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Se você quer ir para o céu, você tem que estar no ministério de Jesus. Se você sabe que alguém está fazendo alguma coisa errada, comece a orar por ele. Se coloque do seu lado para ajudá-lo, auxiliá-lo, e não para julgá-lo, não para condená-lo, não para apontar o dedo para ele. Lembre-se que toda vez que você aponta o dedo para alguém, 3 dedos estão apontados para você. Sim ou não? Se aponta o dedo para alguém, tem um dedo que vai para cima, e 3 dedos que vai para a tua cara. Lembre-se que você também é pecador. E por isso você tem que ter muita compaixão com aquele que sofre, com aquele que padece, com aquele que tropeça, porque você também tropeça. Tem um outro autor americano que ele diz assim: aquele que não aprendeu a arte de perdoar, está estourando a ponte pela qual vai ter que passar. Se você não perdoar os outros, meu irmão, preste atenção, você vai pisar na bola ali na frente, e você vai precisar do perdão que você não deu lá atrás para o outro. E aí, como é que fica com você? Aquele que não aprendeu a perdoar, está estourando a ponte pela qual vai ter que passar. Porque você também vai precisar da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus. E lembre-se o que diz Mateus 18: se vocês não perdoarem os vossos ofensores, do íntimo do vosso coração, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará das vossas iniquidades, das vossas ofensas. O que a gente ora no Pai Nosso? Pai, perdoai as nossas ofensas, como nós temos perdoado as ofensas dos outros, daqueles que nos ofenderam. Só tem perdão e graça do céu quem estende graça, perdão, compaixão com aqueles que também erram como você. Amém? Tenha compaixão de quem erra, de quem muitas vezes te ofende. Você tem que ter uma maturidade tal, uma capacidade tal, meu irmão, que você ainda vai olhar para o teu ofensor, com aquele que fez uma injustiça ou uma ofensa contra você, você vai perdoá-lo rapidamente. Porque quem é rápido no gatilho do perdão, a ofensa não pousa no seu coração. Essa frase é do pastor Giovanni, tá? Fala comigo, quem é rápido no gatilho do perdão, não permite que a ofensa pouse no seu coração. Amém? A ofensa é como se fosse um passarinho que está voando sobre a nossa cabeça. A gente não tem como impedir que os passarinhos voem na nossa cabeça, mas você tem como impedir que o passarinho crie um ninho na tua cabeça. Isso sim. Então seja rápido no gatilho. Te perdoa, meu irmão. E você vai ter a capacidade, na maturidade espiritual, de ainda orar e interceder por aquele que fez a besteira contra você. Isso é ser maduro. Eu aprendi com um pastor brasileiro. Ele me ensinou o seguinte: se você quer ser uma semente do avivamento, você não pode ter o coraçãozinho dodói. Você não pode se ofender com as ofensas. Quantos aqui querem ser uma semente para o avivamento? Amém? E o avivamento começa onde, irmãos? Começa a partir de um coração que é
totalmente rendido a Jesus de Nazaré. Quem é a chave do avivamento? É Jesus, sim ou não? Sem Jesus não tem avivamento. É Ele que ressuscitou dentre os mortos, é o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito Santo que traz a vida a quem está morto. Se não tem Jesus, não existe avivamento. Se Jesus mora no seu coração, assim como Ele nos perdoou, nós também vamos perdoar, vamos ser rápidos no gatilho do perdão. Amém? Virtudes cristãs, um coração perdoador, compaixão, misericórdia. Olha o que diz Mateus 5, bem-aventurado os misericordiosos, porque estes receberão misericórdia. Agora também Jesus diz, lá no Sermão do Monte, com a mesma vara que você julgar as pessoas, com a mesma vara de medida que você julgar as pessoas, você vai ser julgado e medido por quem? Por Deus. Então eu aprendi uma coisa na minha vida pastoral. Quanto mais graça, misericórdia, amor, compaixão, perdão eu tiver do outro, da parte de Deus eu vou ter a mesma coisa. Agora se eu for ferro e fogo, né? Chibata, tal, igual os fariseus, escribas, herodianos, né? Os principais da sinagoga deram chibatada nos apóstolos, ferro e fogo, mandava prender, matava quem desviava do judaísmo deles. Deus vai tratar você da mesma maneira, no ferro e no fogo. Com a mesma vara que você julgar as pessoas, você vai ser julgado por Deus. Amém, irmãos? Se você quer ser usado por Deus, se você quer ser uma semente do avivamento, o seu coraçãozinho não pode ser dodói. Você tem que ser capaz de passar por cima da ofensa e continuar tendo um coração perdoador. Deus não te obriga a ser melhor amigo da pessoa que te arrebentou. A amizade é uma escolha, mas o perdão não é uma opção. É uma obrigação. Fala comigo, perdão é um mandamento, é uma obrigação. A amizade é uma escolha. Você não precisa ser melhor amigo daquele cara que pisou em ti, te arrebentou, te traiu, te feriu, te estourou emocionalmente. Não. Você não precisa, é uma escolha sua. Amizade denota credibilidade e confiança. Desejo de estar junto, conhecer o coração um do outro. É uma escolha sua. Quem você traz para a sua intimidade é uma escolha sua. Mas lembre-se, perdoar não é opção para o crente. É obrigação. Amém? Então, se você quer caminhar em cooperação com Deus, lembre-se disso. Somos nós que lançamos a semente. Fala de escolhas, fala de atitudes, fala de comportamento. A semente germina e cresce. Fala das leis espirituais, do poder de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Nós colhemos o que plantamos. A responsabilidade humana. Vou dar um exemplo prático. Paulo, por que vocês acham que Paulo sofreu o que teve que sofrer, irmão? Mesmo tendo se convertido, sendo apóstolo para as nações, sendo o maior pregador do Novo Testamento, por que Paulo sofreu o que ele sofreu, irmãos? De tal maneira que o Espírito Santo falou para Ananias, que impôs as mãos sobre os olhos de Paulo, e ele foi curado, as escamas caíram, ele voltou a ver, depois de 3 dias de jejum, sofrendo, chorando, quebrantado na presença do Jesus que ele havia visto ao meio-dia, no caminho de Damasco. Ananias disse para ele, olha, para mim, ali está um vaso escolhido. O Espírito Santo falou para Ananias isso. Ele não queria ir, ele estava com medo. Ele sabia da história de Paulo. Ele sabia que Paulo era terrível.
E aí, quando chegou lá, ele disse para Paulo: Paulo, o Senhor mandou te dizer que você vai aprender o que é sofrer por amor ao meu nome. Por que vocês acham que Paulo sofreu o que ele sofreu? Porque ele tinha feito muitas pessoas sofrer lá atrás. Aprisionado pessoas, matado pessoas. Provavelmente Paulo foi o responsável da morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. A Bíblia diz que os que mataram Estevão lançaram as vestes de Estevão a um jovem chamado Saulo, que depois virou Paulo. A lei da semeadura. Nós colhemos o que plantamos. Fala comigo, nós colhemos o que plantamos. Deus não passa a mão em coisa errada. Deus disciplina os filhos que ama. Deus corrige. Quanto mais você for quebrantado, humilde, confessar prontamente, se arrepender, menor é a abrangência das consequências. Mas nós colhemos o que plantamos. Fala da nossa responsabilidade diante de Deus. Amém? E por último, esse exemplo aqui da sementinha que caiu, brotou e virou uma espiga, fala que pequenas coisas transformam-se em grandes coisas para Deus. Amém? Às vezes você fala, pastor, mas isso aqui é só um detalhe. Deus é um Deus de detalhes. É ali que Ele está provando o seu coração. Pastor, mas eu acho que isso aqui não tem nada a ver. Tem tudo a ver para Deus. Quem é fiel no pouco, Deus concede muito. Quem é infiel no muito, nunca vai ter muito de Deus. Ou no pouco, ou no muito, é infiel. Você está amarrando a mão de Deus para te abençoar. Deus é um Deus de pequenas coisas, pequenos detalhes. Faz toda a diferença para homens e mulheres de Deus. Hudson Taylor, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, foi o médico inglês que foi para Xangai, e a partir de Xangai ele entrou no interior da China, e hoje existem mais de 100 milhões de cristãos na China, pelo trabalho missionário desse homem. Ele dizia, a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Amém? Fala comigo, a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Lembre-se disso, pequenas coisas transformam-se em grandes coisas. Um pequeno pecadinho, pastor, só uma mentirinha. Você vai ter que dar outra mentira para sustentar aquela mentira, e outra mentira para sustentar aquela mentira. Um pecado chama mais pecado. A Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Pequenas coisas podem se transformar em grandes coisas. Tanto positivamente quanto negativamente. Conserte as pequenas coisas que precisar ser consertado na sua vida, meu irmão. Faça pequenas coisas para Deus e você vai ver Deus multiplicando, abençoando, fazendo, ampliando. Uma pequena semente lançada por um homem, com a graça e o poder de Deus, germina, gera espiga, que gera fruto. E no final dessa parábola, Deus diz que no final de todas as coisas, o ceifeiro virá para recolher os frutos. Amém? Quem dá fruto para Deus será colhido no último dia, no dia da volta de Jesus. Se você não dá fruto, você não é trigo, você é joio. É igual os mundanos. Os mundanos não dão fruto. Não dão fruto. Só desonra a Deus, desrespeita a Deus, se não se arrependerem, infelizmente, não serão recolhidos para o celeiro de Deus. A Bíblia chama o céu, o lar celestial,
do celeiro de Deus. Jesus diz em Mateus 24, 25, que os anjos seriam lançados sobre a terra para recolher os feixes. Quem dá fruto? Para a glória de Deus. Amém? Coloque-se de pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Lembre-se daquilo que você aprendeu hoje. Existe a parte de Deus e existe a nossa parte. Sem mim, nada podeis fazer. É para nós ficar sentado num banco esperando Jesus voltar? Não. Deus quer trabalhar em você, mas também através de você. Coloca a mãozinha no seu coração. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor levante nesse lugar homens e mulheres que cooperem com a obra de Deus. Nas suas casas, nas suas famílias, nas suas empresas, nos seus negócios. Que tudo o que fizermos, quer comais, quer bebais, fazemos tudo para a glória de Deus. Que o Senhor seja glorificado nos nossos pequenos feitos, nas pequenas sementes, nas escolhas, nas atitudes, nos pequenos comportamentos, ó Deus, que sejamos fiéis nas pequenas coisas, nos detalhes, porque é ali que o Senhor vai estar provando o nosso coração. Que sejamos provados e aprovados pelo nosso Deus. Que sejamos, como diz Paulo, obreiros e obreiras aprovados, que não têm do que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. Que possamos obedecer a Tua palavra, que possamos ter hábitos saudáveis de meditação na Tua palavra, obediência à Tua palavra, de oração, mas também de desenvolvimento das virtudes cristãs. Que a palavra de Deus seja encarnada no nosso dia a dia, no trato com as pessoas, naquilo que fizermos, nas nossas escolhas, porque as nossas escolhas são sementes para o nosso futuro, Senhor. Que possamos cooperar com Deus, que Deus possa trabalhar em nós e através de nós. Nós te pedimos isso de todo o coração. Usa a nossa vida nas Tuas mãos. Usa a nossa vida para o louvor da Tua glória, para impactarmos pessoas, para quem sabe através de nós e das nossas gerações, muitos filhos e filhas cheguem aos pés de Jesus. Levanta uma igreja proativa, não passiva, mas proativa. Uma igreja, ó Deus, engajada no Teu reino, uma igreja engajada na Tua obra, que faça diferença, Pai, no Teu reino, a partir de homens e mulheres simples, que com singeleza de coração vão obedecer a Tua voz, e vão ser usados poderosamente nas Tuas mãos. Usa cada irmão, irmã, usa a minha vida, usa a vida dessas ovelhinhas preciosas e atrai cada vez mais pessoas, homens e mulheres, para caminharem contigo e para serem uma bênção no reino de Deus. É o que nós te pedimos de todo o coração. Senhor, muda o que tiver que mudar em nós. Arranca toda a erva daninha, toda a improdutividade, toda a falta de fruto, ó Deus. Livra-nos de tudo isso, Pai. Dá-nos almas. Faz com que frutos brotem de nós, frutos de arrependimento, frutos de vidas transformadas pelo Teu poder através de nós, frutos do Espírito Santo, dons e ministérios, ativa em nome de Jesus, Pai. Frutifica o Teu povo e abençoa a Tua casa, em nome de Jesus, para o louvor e glória do Teu nome. Levante